Glória a Deus. Amados, Deus é um Deus extraordinário. Você anela mais pela presença dEle. Mas nós temos que entender que Deus tem mais. Deus, Ele é infinitamente maior do que uma reunião, do que às vezes uma prática religiosa que você tenha, talvez há anos, não importa. Deus quer se revelar maior para você. Maior. 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 Deus é grande. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é extraordinário. E a minha oração, o meu desejo é que você seja apaixonado por Ele. Que você seja um apaixonado pela presença dEle. Sabe, um completo apaixonado de querer, Senhor, eu quero a Tua presença. Não se contentar com nada menos do que estar mergulhado na glória dEle. Esse é o meu desejo. Mas essa tem sido a minha oração para a sua vida. Se você não deseja isso, sai correndo, porque eu tenho orado isso para a sua vida. Sabe, que você seja um completo apaixonado pelo Senhor. Que nada capture mais o seu coração do que o Senhor. Nada capture mais o seu coração do que Ele. Só Ele. Amados, Deus é bom. Deus é extraordinário. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, quero ler um texto. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, estão achando. Alguns sempre perguntam, têm curiosidade acerca das finanças da igreja local. A partir desse mês, as finanças sempre estão abertas. Para quem deseja verificar, procure o tesoureiro, procure o Adriano, ou procure o Flávio, as contas você pode verificar, ver os documentos. Mas nós agora, a partir desse mês, estaremos sempre publicando um balancete, um pequeno balancete. Está no mural aqui no primeiro piso, perto da secretaria. Se você quer tomar ciência, verificar, estará sempre disponível a você. Ok? Lucas capítulo 5, versículo 17 até o versículo de número 16. Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante. Um texto muito rico para mim e para você aprendermos com o Senhor Jesus. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Você pode dizer isso? Hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos de novo? Hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia.
Amados, esse texto já se pregou muito, eu já preguei muitas mensagens sobre esse texto. Você talvez já pregou sobre esse texto, já ensinou sobre esse texto. Mas achei nesse texto algo muito importante, algo que me saltou aos olhos. E esse texto aqui, talvez nós podemos trazer um título para ele, chamado O Dia do Amigo. Diga, o Dia do Amigo. Esses dias eu descobri que existe uma comemoração do Dia do Amigo. Então eu descobri nesse texto, que esse texto aqui é o Dia do Amigo. E eu quero extrair desse texto alguns princípios, alguns valores, da importância de eu e você sermos um amigo verdadeiro, de eu e você sermos efetivamente um amigo leal, para com as pessoas cuja qual eu e você compartilhamos de nossa amizade. E depois eu quero apresentar-lhes o melhor amigo. Amém? Então, o Dia do Amigo. O primeiro ponto: um amigo que faz a diferença. Um amigo que faz a diferença. Aqui em Lucas, no capítulo 5, nós vemos um texto que Jesus estava numa casa e de repente vem um paralítico carregado por 4 amigos, possivelmente no mínimo 4. E eles não podendo chegar até onde Jesus estava, dentro de uma casa, eles têm a brilhante ideia, eles sobem ao terraço, abrem o telhado, sabe, fazem uma missão impossível, eles sobem, abrem o telhado, e de repente, no meio da pregação de Jesus, de repente vem um camarada lá descendo. Você consegue imaginar a cena? Jesus pregando, casa lotada, não tendo espaço para ninguém. De repente vem, ei, sai de baixo! E desce um paralítico, um paralítico vem, e a reunião para. Aí a reunião para, e o paralítico está aí, no meio da casa. E Jesus, ele solta uma frase, e aqui o texto diz algo extraordinário. O versículo 20, Jesus olhando, percebendo, contemplando essa cena, o texto diz que, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Mas Jesus, ele viu a fé de quem? Do paralítico ou dos amigos? Porque o texto diz, vendo a fé que eles tinham. A fé de quem? Dos amigos. E esse paralítico, eu não vou chamá-lo de paralítico, eu vou dar o nome de Manuel. Vou dar o nome para ele de Manuel. Amados, o Manuel, ele entrou de passageiro nesse negócio. Ele entrou de passageiro na fé extraordinária do amigo. Ele tinha como correr? Não. Mas ele foi passageiro nesse negócio. Aí pegaram lá uma gandola, e levaram ele. Ele disse: para onde vocês vão me levar? Cara, não importa, confia na gente que estamos juntos. Jesus viu a fé que eles tinham. Ele entrou de passageiro. Por quê? Os amigos criam que Jesus podia transformar a vida do Manuel. Mas os amigos do Manuel criam que Jesus podia transformar a vida dele. Por quê? Mas eles não se conformavam com a situação do Manuel. Os amigos, eles viam o Manuel naquela situação, acamado, sem solução. Diz: nós temos que fazer alguma coisa. Eles não ficaram omissos, eles não ficaram à margem, eles não ficaram, assim mesmo, é vontade de Deus. Não. Mas a fé de quem transportou o Manuel até Jesus? Dos amigos. Dos amigos. O esforço de quem possibilitou o Manuel ter um encontro com Jesus? Quem se esforçou? Quem se esforçou? Quem se esforçou? Os amigos se esforçaram para o Manuel encontrar Jesus. Os amigos.
É interessante a criatividade deles. Mas os amigos foram criativos, porque desceram Manuel pelo telhado. Eles viram o impedimento e não se deram por vencido. Eles viram o impedimento, cheio de gente, não podiam entrar, mas eles não se deram por vencido. Eles usaram de criatividade para que o Manuel encontrasse Jesus. Mas muitas pessoas precisam de criatividade para encontrar Jesus. Alguns impedimentos às vezes é a religião, ou a falsa religião, a autocomiseração das pessoas, ó dia, ó céus, ó azar, né? Pessoas, barreiras mentais. Não, esse negócio de Jesus eu não curto, Jesus lá, eu cá. Esse negócio de igreja aí eu não curto, eu lá, eu cá. Mas os amigos foram criativos e resolveram o problema do Manuel. A mobilização de quem possibilitou Manuel chegar até Jesus? Os amigos. Os amigos usaram de fé. Os amigos usaram de esforço. Os amigos foram criativos. E os amigos se mobilizaram. Para que Manuel encontrasse Jesus. Amigos. Amigos. Fé, esforço, criatividade, mobilização. São ações que os verdadeiros amigos fazem, implementam para resolver a situação das pessoas ao seu redor. Os amigos não curaram Manuel, não. Mas eles possibilitaram, oportunizaram para que Manuel tivesse um encontro com Jesus. Eles abriram possibilidades para que Manuel encontrasse Jesus. Porque eles criam que Jesus opera milagres. Ele só disse: eu preciso apresentá-lo a Jesus. E agora me permita fazer uma pergunta. E eu não gostaria que você jogasse essa pergunta para o seu vizinho, mas para você. Com todo o amor do mundo. Como você reage diante dos paralíticos da vida ao seu redor? Como você reage como sendo amigo de pessoas que estão indo em vento em polpa para o inferno? Que estão com seus casamentos destroçados, que estão vivendo uma fantasia, que estão doentes, que estão amargurados, que estão depressivos. Como você reage como amigo dessas pessoas? Você quer que Jesus tudo pode? Você quer que Jesus opera milagres? Quantos creem nisso? Levante a sua mão aí. Você crê nisso? Você quer que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa? Você crê? Então você sabendo disso, eu estou agindo com fidelidade se eu não apresentar Jesus para os meus amigos? Eu estou sendo fiel à minha amizade? O meu relacionamento de amizade, ele é fiel? Ele é honesto? Sabendo que eu tenho a solução para apresentar para ele, e eu me coloco à margem dessa situação? Amados, nós temos que ser criativos. Às vezes as pessoas não veem uma celebração como essa, mas o Flávio ontem mobilizou uma montoeira de gente e trouxe aqui na igreja, no aniversário. Eu estava conversando com o Ronaldo: vamos juntar uns boleiros, vamos chamar o pessoal que gosta de jogar bola, os amigos que gostam de jogar bola, vamos botar o povo para jogar bola. Mas nós temos que apresentar as pessoas para Jesus. Você tem pessoas amigas? Pense na sua fidelidade, na sua amizade. Mas nós temos que aprender a exercermos fé, esforço. Mas os caras fizeram um esforço extraordinário
para levar a pessoa em cima, no telhado, baixar, se esforçaram. Ah, mas o cara não quer saber de Jesus mesmo. Seja criativo. Use de criatividade. Eles foram criativos. Mobilizaram outras pessoas. Faça uma arapuca e convide o teu amigo. Vem no aniversário. De quem? Ah, de alguém, vem. Ah, não importa. Amados, amigo. Por quê, amados? A fé desses amigos fez com que Jesus olhasse para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. A primeira paralisia desse camarada, do Manuel, foi refeita. Ele foi salvo. E em segundo lugar, Jesus diz: olha, já que vocês estão arrazoando, vocês estão reclamando que eu estou dizendo, seus pecados estão perdoados, eu digo, levante e anda. E ele foi completamente curado. Por causa de quem? De 4 amigos que amavam de verdade Manuel, que amavam o seu amigo. E eles ouviram falar de Jesus. E ele diz: eu preciso levar o Manuel para Jesus. E a vida dele foi completamente transformada. Amados, você tem amigos ao seu redor. Eu sei que você tem amigos ao seu redor que precisam de Jesus. Mas precisam de Jesus. Você tem, eu tenho. Mas quem é Jesus? Mas Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você crê nisso que Jesus é? Maravilhoso, conselheiro. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Que amigo extraordinário. Ele opera sinais, maravilhas, milagres. Esse é Jesus. Jesus é o único que perdoa pecados. Perdoa pecados. E me dá acesso ao Deus verdadeiro. Me dá acesso ao Deus verdadeiro. Só Jesus me dá acesso ao Deus verdadeiro, mais ninguém. Não é Maria, não é Jorge, não é Ana, certo? Não é ninguém, é Jesus. Jesus. E às vezes tem amigos dizendo: não, eu estou pagando em 500 vezes, eu vou lá para Aparecida fazer um voto, ver se Deus resolve, ver se ela, a senhora, resolve a minha vida. E você ouve aquilo e aquilo entra e você não faz nada. Isso é ser amigo, o amigo da onça. Mas nós temos que entender quem é Jesus. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você não gostaria que fosse informado da verdade? Jesus, o Santo de Deus, a salvação de Deus, a luz de Deus. Tem pessoas que procuram: eu busco luz, eu busco iluminação. E você chega para ele e diz: eu tenho a resposta. Mas que resposta? Eu tenho a resposta. Porque eu sei, eu tenho um livro que declara quem é luz. Um livro milenário, um livro extraordinário. Está lá, foi guardado por muitos séculos. Você quer saber esse livro? Esse livro é muito precioso. Tá, qual é? Não, já diz quem é a luz. Não, mas qual é esse livro? É a Bíblia. Ah, a Bíblia é. A Bíblia diz que Deus é luz. E nele não há trevas algumas. Essa é a luz. Aleluia. Esse é Jesus. Você não precisa ir atrás de um sábio fazer voto, dizendo que é alguém que procura iluminação. A luz é Jesus. Mas você tem a resposta. A resposta é Jesus. Mas Jesus é sabedoria, justiça, o amor de Deus para a minha vida. Jesus. Mas eu e você temos que nos apaixonar mais por Jesus. Sabe quando eu e você vamos nos apaixonar mais por Jesus? Quer ver? Eu vou fazer eu vou dar um exemplo para você. Talvez seja meio piegas esse negócio, mas
Essa semana eu vou fazer, a minha esposa merece receber um troféu enorme. Quarta-feira a gente faz 20 anos de casados. E é interessante porque eu estava pensando, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Não vai ter palavras para descrever o quão ela é preciosa. Deus, sabe? Vou elogiar, você vai elogiando. Se alguém me perguntar, como é que é a Raquel? Cara, quanto tempo você tem para me ouvir? E você fala. Por quê? Porque você é apaixonado, porque você conhece, porque você elogia. Mas olha só, amados, estou dando um exemplo. É uma verdade, mas quero aproveitar o ensejo. Assim, amados, é quando falar acerca de Jesus. Quando alguém pergunta quem é Jesus, então quanto tempo você tem para eu falar acerca do meu Salvador? Eu tenho que começar a falar do amor dele. Depois eu vou falar da fidelidade. Eu vou passar pela paz que ele me dá. Eu vou passar porque ele perdoou os meus pecados. Eu vou passar pelo plano extraordinário que ele tem pela minha vida. Eu vou passar porque ele me capacitou. Olha, ele enviou do seu próprio Espírito e ele está aqui vivendo em mim. Sabe, você vai passar pela paciência, pela misericórdia. Sabe, eu sou um cara mau, ruim. Sabe, eu sou um cara casca grossa. Mas sabe, ele tem misericórdia de mim cada dia. Ele tem paciência. Então você começa a falar e aí você começa a descortinar quem ele é. Jesus. Se você for fazer um exercício, quem é Jesus? Como você faria? Jesus. Amados, leve Jesus para os seus amigos. Ofereça Jesus para os seus amigos. Talvez o teu amigo não precisa crer, mas deixa ele de passageiro na tua fé. Sabe, o Manuel aqui, o nosso paralítico, ele foi de passageiro, mas ele não queria. Talvez ele estava lá preso pelos pés e mãos lá na maca. Não, vamos, e Jesus curou ele. Mas os amigos creia. Leve as pessoas para Jesus. Você recebe essa palavra? E agora vem o segundo ponto. Eu quero apresentar para você o meu melhor amigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, o melhor amigo. Em João 15, 27, nós estamos falando do dia do amigo. A maioria das versões dizem: quando vier o Consolador, ele os guiará em toda a verdade. Vamos ler aí, João 15, 27. Quando vier, quando chegar, eu estou com a versão antiga aqui, outra versão. Deixa eu ver. João 27. Não é isso. Deixa eu ler a minha versão que eu estou aqui usando. A referência está equivocada. Quando chegar o amigo o Consolador que o Pai enviará em meu nome, ele os guiará em toda a verdade. 26. O anterior aí, Bruninho. E na minha versão está dizendo o seguinte, está aí o texto, creia em mim. Quando vier o ajudador, outras versões diz Consolador, que o Pai enviar, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus enviará o Espírito da verdade, que o Pai procede, esse dará testemunho de mim. Na versão que eu estou usando, a mensagem diz: quando eu enviar o amigo. A mensagem usa a versão amigo, que a palavra ali é paráclito no grego e pode ser traduzida como amigo. Algo que eu e você precisamos entender, que o melhor amigo que eu e você devemos ter chama-se Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele quer levar você até Jesus.
Ele quer sustentar você em Jesus. Ele quer dar força, fortalecer para você permanecer em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele me ensinará a andar na verdade. Mas o Espírito Santo quer conduzir você em Jesus. Diga assim: o Espírito Santo, Ele quer me conduzir em Jesus. Amados, nesse dia do amigo que eu tenho instituído no dia do amigo, eu quero colocar algumas características deste meu amigo. O Espírito Santo, Ele me conduz na verdade. Diga: Jesus, o Espírito Santo, diga: o Espírito Santo me conduz na verdade. Em João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer caminhar com Jesus, você precisa do Espírito Santo. Você deseja isso? Mas o Espírito Santo me capacita na adversidade. Às vezes eu e você passamos por momentos adversos, e o Espírito Santo, Ele dá a você conselho, direção, puxões de orelha, incentivo, me ensina a ter humildade. Mas Ele me capacita. Ontem eu e minha esposa estavam andando de carro. Aconteceu algo interessante. E nós comentamos assim: alguns meses atrás aconteceu um fato, e o Espírito Santo nos falou exatamente como deveríamos fazer. Nós estávamos prestes a ter uma reação com relação a uma situação, e seria muito natural até essa reação, mas o Espírito Santo disse: não, façam assim. E passou-se um tempo, e de repente nós descobrimos o porquê o Senhor queria que nós agíssemos assim. O porquê. O que é tremendo é quando eu e você escutamos o Espírito Santo, e Ele nos aconselha, e você segue os conselhos dEle, você vai colher frutos de paz. Você quer colher frutos de paz na sua vida? Olha só o que diz Isaías 11:2. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, o Espírito que dá de sabedoria. Você deseja sabedoria? Sabedoria significa o que fazer, o que eu preciso fazer na hora que eu preciso fazer. De entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Você quer o Espírito Santo? Você deseja o Espírito Santo? Está aí. O Espírito Santo me fortalece com o poder do próprio Deus. Mas o Espírito Santo me fortalece. O poder de Deus que opera em mim, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, é o poder de Deus. E é o poder de Deus que opera através de mim, que me capacita a amar os outros, que me capacita a ter misericórdia dos outros, que me capacita a ter sabedoria, graça de me relacionar uns com os outros, de ter relacionamentos frutíferos. É obra do Espírito Santo na minha vida, porque em Atos 1:8 diz que dos céus eu vou darei poder, dunamis, ao enviar sobre vós o Espírito Santo. Amados, Ele quer ser seu melhor amigo. O poder de Deus, Ele quer estar aí em você. Você deseja isso? Você às vezes se vê fraco? Quanto se vê fraco de vez em quando? Não sabendo o que fazer. Amado, você precisa de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que acontece? O Espírito Santo, você chega, Espírito Santo, eu tenho que fazer isso. A coisa está pegando, eu não sei como fazer. Ele diz: confia em mim, faça assim. E quando você, amados, caminha em obediência a Ele, crendo que Ele está contigo, sabe o que acontece? Tudo se transforma. O que é tremendo, amados, que eu e você temos que entender em Deus, é que Deus se move quando eu me movo. Certa feita, o povo de Israel quis passar do deserto para o Jordão, para Canaã.
e havia que passar o rio Jordão. E o Senhor falou a Josué: Josué, diga ao povo que marche, que quando vocês pisarem na água, a água vai parar de correr, o rio vai represar e você vai passar. Essa é a força de Deus. Mas para você ver a força de Deus em ação, eles tiveram que pisar na água. Quando pisou na água, a água parou e represou. Eu e você temos que crer no poder de Deus. Quando o Senhor diz para você: marche, avance, faça assim, você precisa dar o primeiro passo. O natural você faz, mas aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Lembra da mensagem da semana passada? Cada um no seu quadrado. Glória. Cada um fazendo a sua parte. Mas o Espírito Santo é a vida de Deus fluindo em mim, como um rio violento, que imprime a vida, o caráter do próprio Deus da minha vida. Você não pode dizer um aleluia por causa disso? Amados, o Espírito Santo é um rio de Deus. João capítulo 7, versículo 38, a Bíblia nos diz que no último dia, mais importante da festa, Jesus se levanta no meio da festa e diz: ei, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia acerca do Espírito Santo que eles haveriam de receber. Vida. Esse é o Espírito Santo. Mas quando nós cantamos há um rio de glória, nós estamos falando do Espírito Santo. Mas esse é o meu melhor amigo. E sabe de uma coisa? Ele está aqui. E de uma forma muito simples, muito piegas, muito limitada, eu tentei apresentá-lo um pouquinho, com o desejo que você deseja mais dele. Há um rio de glória nesse lugar. O Espírito Santo, ele está aqui. Não tenha medo dele. É o rio do próprio Deus. Você tem medo de Deus? Então não tenha medo do Espírito Santo. Mas ele quer ser no seu interior uma fonte de vida. Ele quer ser o seu melhor amigo em todo o tempo, em todos os momentos. Mas você precisa dizer: eu preciso mais. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas o Espírito Santo, ele levará você a crer efetivamente em Jesus. O Espírito Santo vai conduzir sempre você para Jesus, a crer mais em Jesus. É isso que o texto diz. O Espírito Santo levará você a experimentar da justiça de Deus, o pleno propósito de Deus na sua vida, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo levará você a viver uma vida vitoriosa sobre este mundo, sobre Satanás e seus demônios. O Espírito Santo. E ele quer ser o seu melhor amigo. Nesse dia do amigo, eu quero incentivá-lo a fazer do Espírito Santo o seu melhor amigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade
de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.